O sol poente de Faro tingia o céu de Faro com tons de sangue, como se o próprio oceano estivesse sangrando segredos no areal de Santa Luzia. Ana Correia, com os pés descalços afundados na areia ainda quente do dia, parou de repente, o coração martelando como o repique dos sinos da Sé Velha em dia de festa. Diante dela, Sofia Mendes, a amiga inseparável desde os bancos da escola secundária, acabara de soltar a mão que segurava a sua, não por acidente, mas com uma delicadeza que doía mais que um murro. Não posso mais, Ana, murmurou Sofia, a voz embargada pelo sal do mar e pelo peso de palavras não ditas. Eles vão nos destruir se souberem. Naquele instante, o mundo de Ana desabou como as falésias erudidas pelo Atlântico, e ela soube que o crush escondido, nutrido em sussurros noturnos e olhares roubados nas ruas empedradas de Faro, estava prestes a se transformar em uma tempestade que nem o fado mais melancólico poderia consolar. Era o verão de 2023 e Faro, a joia discreta do Algarve, pulsava com a vida preguiçosa das férias escolares. As ruelas estreitas do centro histórico, ladeadas por casas caiadas de branco e varandas cravejadas de buganvílias vermelhas, ecoavam com o canto dos grilos e o riso distante de turistas em busca de petiscos de cataplana nos taberninhas. Ana, filha de um pescador de Olhão e uma costureira devota à Virgem de Fátima, crescera entre as redes de peixe e as orações sussurradas ao anoitecer. Aos 18 anos, ela era o retrato da juventude algarvia, pele morena beijada pelo sol, olhos verdes herdados da avó minhota e um jeito quieto de quem aprendeu cedo que o mar dá e tira sem piedade. Na escola secundária de Faro, Ana era aluna aplicada, a que organizava as festas de São João com fogueiras na praia e cantos de fado ao luar, mas por dentro, carregava um vazio que nem as sardinhas assadas ou o vinho de lagoa podiam preencher. Sofia chegara à cidade 2 anos antes, vinda de Lisboa com a família após o divórcio dos pais, um escândalo que ainda sussurravam nas missas dominicais. Alta e esguia, com cabelos pretos trançados como as moras das lendas antigas e um sorriso que iluminava as salas de aula como o sol de agosto, Sofia era o furacão que bagunçava a calmaria de Ana. Elas se conheceram na aula de História, discutindo a revolução dos cravos como se fosse uma paixão pessoal. Foi o povo que floresceu, não os generais, disse Sofia, os olhos faiscando, e Ana, pela primeira vez, sentiu um formigamento no peito que não era fome após o almoço de arroz de marisco. Daí em diante, eram inseparáveis, pedaladas de bicicleta pelas ciclovias à beira-rio Gilão, tardes no Jardim Manuel Bivar a devorar pastéis de nata quentes da confeitaria Algarve e noites confidenciando sonhos sob o céu estrelado de Faro, onde a Via Láctea parecia um véu de noiva rasgado. A amizade florescera como as amendoeiras em flor na primavera, mas para Ana era mais que isso. Nos momentos roubados, um toque acidental no braço ao passar o caderno, o cheiro de lavanda no cabelo de Sofia quando se inclinava para rir de uma piada tola sobre o professor de matemática, Ana sentia o crush se enraizar como as oliveiras centenárias nos campos do interior. Ela o escondia, é claro. Em Faro, onde as famílias se entrelaçavam como as rendas de bilros nas feiras de artesanato, amar uma mulher era um pecado maior que roubar figos do vizinho. A mãe de Ana, Dona Maria, com seu rosário sempre entre os dedos, repetia as histórias da avó sobre mulheres que se perdem no caminho do Senhor. O pai, taciturno como o mar em calmaria, mal falava, mas seus silêncios condenavam. Ana sonhava com Sofia em segredo, imaginando beijos que nunca ousava pedir, toques que se limitavam a apertos de mão em despedidas apressadas. Sofia, por sua vez, carregava suas próprias sombras. Em Lisboa, ela havia experimentado o primeiro beijo com uma colega de turma, um segredo que a família descobrira e varrera para debaixo do tapete com uma mudança forçada para o sul aqui no Algarve. As coisas são mais simples, mais católicas, dissera o pai, um bancário amargurado. Mas Faro não era simples para Sofia, era um exílio dourado, onde o mar prometia liberdade mas as muralhas da sociedade a acorrentavam. Ela via em Ana não só uma amiga, mas uma âncora, alguém que a fazia rir com histórias de pescadores teimosos e que dançava com ela nos arraiais de verão ao som de ranchos folclóricos, saias rodadas girando como rodas de fiar o destino.
O cruz era mútuo, mas não dito. Elas navegavam em águas perigosas, trocando olhares que diziam mais que palavras, como os poetas de Camões em versos velados. O verão avançava e, com ele, as festas de Faro ganhavam vida. A Feira da Alas, com seus cavalos enfeitados e ranchos de danças tradicionais, enchia as ruas de cor e som. Ana e Sofia escapuliam para o areal ao anoitecer, sentadas sobre uma manta xadrez, compartilhando uma garrafa de vinho moscatel gelado. Lembra da primeira vez que vieste à minha casa, riu Ana, evocando a tarde em que Sofia provara o xerém de conquilha feito pela mãe. Parecias uma princesa moura perdida no palácio errado. Sofia inclinou a cabeça, o cabelo caindo como uma cascata noturna. E tu, Ana, és o meu jardim secreto, cheio de flores que ninguém mais vê. O ar entre elas crepitava como fogos de artifício na noite de São João, mas nenhuma ousava acender a faísca. Em vez disso, falavam de sonhos. Ana queria estudar biologia marinha na Universidade do Algarve, mergulhar nos recifes de coral para salvar as tartarugas. Sofia sonhava com jornalismo, contar histórias de mulheres esquecidas na história portuguesa, como as rainhas que teciam intrigas nos alcáçoves. Mas o idílio rachou na véspera da festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Faro. Sofia recebera uma carta da mãe, em Lisboa, anunciando noivado arranjado com o filho de um primo, uma união para estabilizar a família. É tradição, filha. Aqui no Sul, casamos com quem conhecemos, não com fantasias. Sofia mostrou a carta a Ana no jardim da Alameda João de Deus, sob as sombras das laranjeiras. As lágrimas de Sofia caíam como chuva de verão e Ana, impulsiva, puxou-a para um abraço que durou segundos demais. Não vás. Fica comigo. Nós podemos fugir para o norte ou para a Espanha, onde ninguém nos julga. Mas Sofia se afastou, o rosto pálido como as paredes das igrejas barrocas. Não é tão simples, Ana. Meu pai. Ele já perdeu tudo por minha causa uma vez. E tu? Tua família te renegaria como uma herege. Naquele momento, o crush se revelou nu, uma ferida aberta ao vento salgado. As semanas seguintes foram um tormento disfarçado de rotina. Na escola, os olhares se evitavam, nas ruas, os encontros casuais doíam como espinhos de aloé. Ana mergulhava nos estudos, ajudando na lota do pai ao amanhecer, cortando lulas com mãos trêmulas. Sofia, por sua vez, frequentava as aulas de catequese com uma devoção fingida, rezando à Senhora da Piedade por forças que não vinham. A pressão social de Faro era uma teia invisível, as tias fofoqueiras na missa, os vizinhos que cochichavam sobre essas meninas modernas de Lisboa, os rapazes da turma que paqueravam Sofia com olhares possessivos, como se ela fosse um troféu de caça na Ria Formosa. Uma noite, durante o ensaio do rancho folclórico, o líder, um homem de meia idade com bigode a Salazar, puxou Sofia para dançar o vira, sussurrando: uma moça como tu precisa de um homem de verdade, não de devaneios. Ana, assistindo de longe, sentiu o ciúme como veneno de escorpião. O rompimento veio como um vendaval do levante. Era fins de agosto, e a cidade fervilhava com a regata de barcos de Faro, onde as gentes se reuniam no cais para ver as embarcações coloridas cortarem o rio. Ana e Sofia haviam combinado um último passeio, uma despedida não dita na praia de Faro, longe dos olhares. Mas ao chegarem, encontraram um grupo de colegas da escola, incluindo o primo de Sofia, o noivo indesejado, um rapaz chamado Rui, de sorriso largo e mãos ávidas. Ora, as melhores amigas, exclamou ele, puxando Sofia para um abraço que a fez enrijecer. Ana viu o pavor nos olhos de Sofia e, num impulso, interveio: deixa-a, Rui. Ela não quer isso. O ar gelou. Rui riu, mas era um riso cortante como faca de descamar peixe. O que sabes tu, Ana? Mulheres como nós não escolhem, obedecem. Sofia, em pânico, negou com a cabeça, mas as palavras saíram erradas.
é só amizade, Rui. Nada mais. O olhar de traição que Ana lançou a Sofia foi pior que qualquer maré alta. Naquela noite, Faro dormia sob um céu de estrelas indiferentes, mas Ana não. Ela correu para o Rocio, a praça central, onde os cafés ainda serviam bicas fortes aos insones. Lá encontrou o pai, bebendo sozinho com velhos camaradas, contando histórias de tempestades passadas. O mar trai, filha, disse ele, os olhos vidrados no copo. Mas a família salva. Ana chorou pela primeira vez na frente dele, confessando fragmentos, não o amor todo, mas o suficiente para que o pai a abraçasse como quando era criança, cheirando a tabaco e sal. Sofia, em casa, enfrentava o inferno. O pai gritava sobre honra familiar, a mãe chorava por pecados não perdoados. Tu vais casar e ponto final. Esquece essas tolices de Faro. Sofia trancou-se no quarto, olhando pela janela para o mar distante, e escreveu uma carta a Ana que nunca enviou. Perdoa-me. O medo me come viva, como o cancro aos carvalhos. Outono chegou com chuvas miúdas, como lágrimas de Deus sobre as colheitas. A escola reabriu, mas a amizade estava em ruínas. Ana e Sofia passavam-se nos corredores como estranhas, os olhares fugidios carregados de saudades. O crush, agora exposto em sua dor, fermentava em rancor. Rui, sentindo o cheiro de fraqueza, pressionava Sofia com presentes, um colar de filigrana de Vila Real, flores de jasmim colhidas no jardim da avó. Somos do mesmo sangue, Sofia. Faro nos une. Ela aceitava, não por amor, mas por exaustão, um escudo contra o vazio. Ana, vendo-os juntos na missa de domingo, sentia o coração se partir como porcelana de Sacavém. Ela se refugiava no mar, nadando até o cansaço nas águas frias da Ria Formosa, onde os flamingos rosados pareciam zombeteiros de sua solidão. A traição veio sutil, como o veneno das alfarrobeiras. Durante a Semana Santa, com as procissões de passos e o aroma de incenso pairando nas ruas, Sofia confidenciou uma prima, Inês, sobre seus sentimentos por Ana. Inês, devota e tagarela, interpretou como confusão juvenil e contou ao padre da paróquia, que por sua vez alertou a família de Ana. Dona Maria confrontou a filha numa tarde de quinta-feira chuvosa, o rosário tilintando como algemas. É verdade? Essa Sofia te envenenou a alma? O senhor não perdoa desvios. Ana negou, mas o dano estava feito. O pai proibiu visitas, os vizinhos cochichavam nas varandas e Faro, outrora paraíso, tornava-se prisão. Sofia, sabendo do escândalo por Rui, que o usava para apertar o laço do noivado, afundou em culpa. Ela evitou Ana por semanas, mas o amor, teimoso como as figueiras no seco, não morria. O conflito escalou na noite de São João, a festa mais sagrada de Faro. Fogueiras crepitavam nas praias, manjericos enfeitavam as janelas com versos de desejo, e o ar cheirava sardinhas grelhadas e ervas queimadas para afastar maus espíritos. Ana, contra as ordens do pai, escapuliu para o areal, o coração guiado por uma força maior que o medo. Lá encontrou Sofia, sozinha junto a uma fogueira moribunda, o rosto iluminado por chamas dançantes. Porquê, Sofia? Porque me traíste? As palavras saíram como um grito, e quando sobre as ondas. Sofia se levantou, os olhos vermelhos de noites insones. Não foi traição, Ana. Foi pavor. Meu pai ameaçou-me mandar para um convento em Évora se eu não cedesse. E tu? Tua família já sofre por mim. Elas se abraçaram então, pela primeira vez sem reservas, os corpos tremendo como folhas ao vento de poente. Eu te amo, sussurrou Ana, e Sofia respondeu com um beijo leve na testa, um selo de promessas. Mas Rui surgiu das sombras, com amigos embriagados, o rosto contorcido em fúria. Pecadoras. Faro não tolera isso.
A briga foi feia, socos trocados, gritos que atraíram a GNR e as duas meninas correndo pela escuridão, mãos unidas, o sangue de Ana no ombro de Sofia como um batismo pagão. O amanhecer de São João trouxe não alívio, mas o peso da realidade. Ana acordou na casa de uma tia em quarteira, o corpo dolorido dos tombos na areia, o braço enfaixado por um curativo improvisado. A tia, viúva de um marinheiro e guardiã de segredos antigos, não perguntou nada, apenas serviu um café forte com pão de milho e queijo de cabra, murmurando rezas à Santa Bárbara para proteção contra tormentas. O amor, minha querida, é como o mar, revolto, mas eterno, disse ela, os olhos sábios como as conchas na praia. Ana pensou em Sofia, imaginando-a trancada em casa, enfrentando o furor do pai. Mensagens no telemóvel chegavam enrajadas. Estou bem. Não venhas. Por favor. Mas o coração de Ana, forjado nas fornalhas das emoções algarvias, não obedecia. Sofia, de fato, era um furacão contido. Seu pai, o bancário lisboeta transplantado, andava de um lado para o outro na sala da casa em bairro Antigo de Faro, perto da Arco da Vila, gesticulando como um toureiro enfurecido. Tu envergonhaste o nome Mendes. Casar com Rui era o mínimo para limpar a mancha do divórcio. A mãe, frágil como uma taça de cristal de alcobaça, chorava no quarto, invocando a intercessão de Nossa Senhora da Ajuda. Sofia, com o lábio inchado de um tapa disfarçado de acidente, olhava pela janela para as muralhas medievais que outrora protegiam a cidade de invasores mouros. Agora, elas pareciam zombar de sua prisão. Ela sonhava com Ana, não em fantasias doces, mas em visões de fuga, as duas pedalando para o Cabo de São Vicente, o fim do mundo conhecido, onde o Atlântico engolia segredos. Dias se arrastaram como redes pesadas na lota. A escola, agora um campo minado, via Ana e Sofia orbitando em silêncio, trocas de olhares como flechas envenenadas pelo desejo e pela dor. As amigas comuns, como a loquaz Marta, tentavam mediar, vocês eram como irmãs. O que aconteceu na fogueira? Mas as respostas vinham evasivas, cobertas pelo manto da tradição portuguesa de guardar mágoas como vinho em caves úmidas. Rui, o traidor inadvertido, pavoneava-se pelos corredores, contando versões heroicas de sua defesa da honra, atraindo simpatizantes entre os rapazes mais conservadores, aqueles que viam no casamento arranjado pilar da sociedade algarvia. Mulheres precisam de guias, não de devaneios, declarava ele na cantina, mastigando uma bifana com molho picante. Ana, para sobreviver, mergulhava na cultura que a formara. Ela se voluntariava no Museu Municipal de Faro, catalogando azulejos setecentistas que contavam histórias de navegadores e santos, tocando com dedos trêmulos as narrativas de amores proibidos velados em motivos florais. À noite, ouvia fado de Amália Rodrigues no rádio antigo da mãe, as letras de saudade e quando sua alma, estrangeirinha, que andas a esquecer o teu lar. Era aí que o amor por Sofia se revelava não como fraqueza, mas como força, uma chama que nem as chuvas de novembro podiam apagar. Ela começou a escrever um diário, páginas rasuradas com versos improvisados, inspirados nos poetas de Faro como o padre António Caetano. No teu olhar, o mar de Faro se acalma, mas em teu toque, as ondas me levam. Sofia, pressionada pelo noivado iminente, marcado para o Natal, com missa na Igreja do Carmo, buscava refúgio na Biblioteca Municipal, entre tomos de literatura portuguesa que falavam de mulheres resilientes, a Condessa de Vimioso, amante secreta de reis, ou as pastoras das serras que desafiavam o destino. Ela encontrou um livro de Sofia de Mel Brainer, cujos poemas evocavam o mar como amante infiel, e ali, numa tarde chuvosa, escreveu uma carta de verdade. Ana, meu coração é teu, como as praias são do mar. Não me abandones à maré. Enviou-a por correio, anônima, sabendo que o pai revistava o telemóvel. A carta chegou a Ana numa manhã de sábado, enquanto ela ajudava o pai a consertar redes na praia de Barreta.
O envelope simples, sem selo de Lisboa, continha palavras que a fizeram soluçar ali mesmo, sob o céu cinzento. O pai, notando, parou de trabalhar. Fala, filha. O silêncio é pior que a tormenta. Pela primeira vez, Ana contou tudo: o crush nascido da amizade, o beijo na testa que valera o mundo, a traição forçada pela sociedade. O pai, homem de poucas palavras, sentou-se na areia e acendeu um cigarro, o fumo subindo como orações não ditas. Eu amei uma vez, antes da tua mãe. Um rapaz da Lota durante a guerra colonial. O medo nos separou. Não deixes que te separem a ti. As lágrimas dele, raras como pérolas, selaram uma aliança improvável. Com o apoio do pai, Ana planejou o confronto. Elas se encontraram no antigo convento da Graça, agora ruínas poéticas cobertas de era, onde o vento sussurrava segredos medievais. Eu vou romper o noivado, declarou Sofia, os olhos firmes como o ancorador de Portimão. Mas precisamos de um plano. Minha família me mandará embora se souberem. Ana, tocando sua mão pela primeira vez em meses, sentiu calor como bálsamo. Vamos falar com a tua mãe primeiro. Ela te ama mais que a tradição. Elas traçaram um caminho, cartas à avó de Sofia em Lagos, conhecida por sua devoção progressista às causas femininas, apoio da tia Diana, que prometera abrigo, e, ousadamente, uma conversa com o padre da paróquia, um homem jovem influenciado pelo Papa Francisco e suas encíclicas sobre misericórdia. Mas o destino, caprichoso como o clima do Algarve, interveio. Rui, farejando a rebelião, confrontou Sofia numa tarde no mercado municipal, entre bancas de peixe fresco e frutas maduras. Ouvi boatos. Se tentares fugir, conto tudo à tua família, sobre o beijo, sobre a fogueira. Era chantagem pura, tingida de machismo enraizado nas cantigas de cegos que narravam amores possessivos. Sofia, tremendo, negou, mas o medo a paralisou. Naquela noite, ela ligou para Ana, a voz um fio de seda rasgada. Ele sabe. Estamos perdidas. Ana, do outro lado, sentiu o pânico como uma rede se fechando. Não. O amor vence, Sofia. Como os escravos na Revolução. A ruptura se consumou numa ceia de família tensa, dias antes do Natal. A casa dos Mendes, decorada com ramos de azevinho e presépios de cortiça de São Brás, fervia com pratos de bacalhau à Brás e doces de amêndoa. Rui estava lá, o noivo indesejado, brindando a união eterna. Sofia, com o coração aos pulos, esperou o momento do brinde. Eu não posso casar, disse ela, a voz clara como sino de alarme. Meu coração pertence a outra. O silêncio caiu como neve em terra quente. O pai empalideceu, a mãe derrubou o copo, Rui se levantou como um touro ferido. A Ana? Aquela pescadora? Sofia assentiu e as palavras saíram em torrente. O amor nascido da amizade, a pressão social como uma muralha, a traição como ato de sobrevivência. Eu escolho ser feliz, não uma relíquia de casamentos arranjados. O caos irrompeu. Rui partiu uma cadeira, gritando impropérios que ecoavam as maldições de marinheiros em temporal. O pai de Sofia, vermelho como o pimentão de Alentejo, ameaçou deserdá-la. Mas a mãe, surpreendendo a todos, interveio. Basta. Eu sei o que é amar em segredo. Perdi minha irmã por isso, nos anos 70. Revelou uma história enterrada, a tia de Sofia, uma lesbiana que fugira para Paris, deixando cartas que a família queimara. O sangue é mais forte que o preconceito. Rui, humilhado, saiu batendo portas, mas seu veneno já se espalhara. Telefonemas para a família de Ana, boatos na paróquia que pintavam as meninas como influência do turismo estrangeiro.
Ana, alertada pelo pai, correu para a casa de Sofia sob a chuva de dezembro, as ruas de Faro escorregadias como corações partidos. Encontrou-a na varanda, encolhida sob um jal de lã bordado. Eles nos odiarão, soluçou Sofia. Ana a envolveu, o abraço um forte como as fortalezas de Sagres. Mas nos terão uma à outra. E Faro, no fundo, tem coração de poeta. Elas juraram proteção mútua ali, sob as luzes natalinas que piscavam como estrelas cúmplices. O Natal de Faro, com suas missas do galo e o aroma de filhós fritas nas cozinhas, trouxe não paz, mas uma trégua frágil. As famílias das meninas, divididas como Guadiana em tempo seco, negociavam em sussurros. O pai de Ana, com sua sabedoria de marujo, visitou os Mendes numa tarde cinzenta, levando uma garrafa de medronho caseiro como ofrenda de paz. O amor não é inimigo da tradição, é o que a mantém viva, argumentou ele, evocando lendas de pescadores que salvavam amantes afogados. A mãe de Sofia, tocada pela confissão da filha, começou a ler textos de teólogos progressistas, questionando o peso do catecismo sobre o fado da alma. Mas Rui não desistia. Ferido no orgulho, ele semeava discórdia como sementes de erva daninha nas hortas comunitárias. Contou aos tios conservadores de Sofia, homens de barbas grisalhas que frequentavam os arraiais com guitarras e canto alentejano, histórias exageradas de escândalo público. Elas se beijaram na fogueira como bruxas pagãs. Os boatos se espalharam pelas redes sociais locais, grupos de Facebook de Faro cheios de emojis de cruzes e orações virtuais. Uma petição anônima circulou, pedindo que a escola expulsasse influências nocivas. Ana e Sofia, agora inseparáveis em público, mãos dadas nas ciclovias, almoços partilhados na pastelaria, enfrentavam olhares como flechas. Na rua de Santo António, uma senhora idosa cuspiu ao passar: Deus perdoe vossas almas perdidas. O isolamento as uniu mais. Elas criaram rituais próprios, misturando o antigo com o novo, piqueniques no Parque Natural da Ria Formosa, onde observavam garças reais como sentinelas de sua privacidade, e noites de contos à beira-mar, inventando fábulas de princesas algarvias que desafiavam reis tiranos. Tu és minha rainha do mar, sussurrava Ana, traçando mapas imaginários na areia com o dedo de Sofia. O amor, antes escondido, florescia em gestos cotidianos. Uma flor de buganvília presa no cabelo, um bilhete escondido no caderno de história com versos de Florbela Espanca: eu sou a queira da minha vontade. A pressão social, em vez de quebrá-las, forjava-as como ferro nas oficinas de ferradores de Loulé. Contudo, o verdadeiro conflito irrompeu com a chegada da primavera, quando as amendoeiras em flor pintavam Faro de rosa. Sofia recebeu uma proposta de estágio em jornalismo no Porto, longe do jugo familiar, uma chance de liberdade, mas também de separação. Vou, Ana. Por nós. Para construir uma vida onde possamos ser livres. Ana, aterrorizada com a ideia de perda, explodiu numa discussão no jardim da estação, entre roseiras perfumadas. E eu? Fico aqui, apodrecendo como as laranjas caídas? Isso é traição de novo. As palavras feriram como navalhas de barbear e Sofia, magoada, retrucou: tu não vês? Estou lutando por nós, não fugindo. Elas se separaram naquela tarde, o sol de abril impiedoso como um juiz. A ruptura foi um abismo. Ana voltou às aulas com olhos vazios, ajudando na igreja local em obras de caridade, distribuindo sopa aos sem-abrigo no Rocio de São Pedro, como penitência autoimposta. Pensava em Sofia constantemente, imaginando-a no comboio para o norte, o cabelo ao vento pelas janelas do Alfa pendular. Sofia, no Porto, sob as chuvas finas do Douro, sentia o vazio como uma saudade transmontana. Escrevia artigos para jornais estudantis sobre direitos LGBTQ+, em Portugal, inspirada em marchas do orgulho de Lisboa, mas cada palavra era um grito por Ana.
O amor resiste às distâncias, como as pontes de pedra de Évora, datilografava ela, mas duvidava. A traição veio de onde menos esperavam. Inês, a prima de Sofia, consumida pela culpa de ter espalhado o segredo inicial. Visitando Faro para a Páscoa, ela confessou a Rui, não por maldade, mas por salvar a família, detalhes íntimos que Sofia lhe confiara em confidências de infância. Rui, vingativo, vazou as informações para um blog local anónimo, Voz de Faro, um site de fofocas disfarçado de jornalismo cidadão. O post, intitulado Escândalo Lésbico nas Praias Sagradas, descrevia Ana e Sofia em termos cruéis. Duas filhas de Faro traindo a herança católica por caprichos modernos. As reações foram um dilúvio, comentários de ódio, ameaças veladas, até uma visita da GNR à casa de Ana, investigando perturbação da ordem pública. Ana, lendo o artigo num café da rua de Santo António, sentiu o mundo ruir pela segunda vez. Chorou sozinha, o latte arrefecendo intocado, enquanto o dono, um homem de bigode a Garcia Lorca, murmurava: "Coragem, menina." Faro já viu mouros e cristãos se amarem contra o mundo. Ela ligou para Sofia, a voz quebrada: "Eles nos destruíram. Volta ou perco-te para sempre." Sofia, no quarto apertado de uma residência estudantil, sentiu o pânico como um aperto de garra. Pegou o primeiro comboio sul, o coração batendo ao ritmo das rodas sobre os carris. Elas se reencontraram na sede Faro, catedral gótica que testemunhara casamentos e excomunhões. Ana esperava junto ao altar de mármore, o rosário da mãe no bolso como talismã. Sofia entrou, encharcada pela chuva pascual, e correu para os seus braços. "Perdoa-me por ir. Eu pensei que distância nos salvaria." Ana, beijando sua testa molhada, respondeu: "A traição não foi tua, nem de Inês. Foi desta cidade que nos esmaga como ondas nas rochas." Ali, de joelhos no chão frio, elas prometeram lutar juntas, não fugir, mas confrontar. O movimento começou pequeno, uma carta aberta no jornal regional Sul Informação, assinada por ambas, contando sua história com honestidade crua. Amor não é crime, preconceito sim. Faro, terra de poetas e navegadores, mereces corações livres. Apoios surgiram inesperados. A tia Diana organizou um grupo de mulheres na paróquia para discutir misericórdia moderna. O padre jovem pregou um sermão sobre o amor de Ruth e Noemi na Bíblia, velado mas poderoso. Até o pai de Sofia, abalado pela humilhação pública de Rui, exposto como chantagista no mesmo jornal, começou a questionar suas rigidez. Talvez o tempo dos arranjos tenha passado. Rui, isolado, tentou um último golpe. Confrontou Ana na praia da Quinta do Lago, um enclave turístico chique, onde o mar lambia golfe e iates. "Tu roubaste minha noiva", gritou ele, avançando com punhos cerrados. Ana, sozinha mas não fraca, ergueu a voz: "Ninguém rouba o que não quer ser dado. Vai, Rui, e leva teu ódio para outro areal." Turistas filmaram a cena e o vídeo viralizou em redes, transformando a vítima em heroína. A opinião pública de Faro, sempre volúvel como o vento de levante, virou petições de apoio, convites para marchas locais, até uma canção folclórica improvisada num rancho, cantando de amores que florescem contra a maré. Verão retornou a Faro com fúria vingativa, o sol escaldante testando a resiliência das meninas como o cadinho de um ourives molda o ouro. O vídeo de Rui se espalhara além das fronteiras algarvias, alcançando Lisboa e o Porto, onde ativistas LGBTQ+ o usaram em campanhas nacionais. Sofia, de volta do estágio interrompido, transformou a dor em combustível, fundou um clube na escola, Vozes do Arco-Íris Algarve, onde jovens compartilhavam histórias de identidade sob pretexto de debates culturais. Ana, com sua paixão pela biologia, integrou lições sobre diversidade na natureza, corais simbióticos, aves que mudam de parceiro, tecendo ciência e coração numa tapeçaria que cativava até os mais céticos. Mas o conflito interno fervia.
A mãe de Ana, Dona Maria, ainda lutava com fantasmas devotos. Numa tarde de julho, enquanto costurava um vestido de chita para a festa dos caracóis em Lolé, confrontou a filha: "Eu rezo por ti, mas o que dirão na missa?" Somos correias às gerações fiéis. Ana, paciente como as tartarugas que resgatava na praia, sentou-se ao lado dela, pegando a agulha. "Mãe, o amor é o maior mandamento. Lembra da tua avó que escondeu judeus na guerra? Isso era amor contra o mundo." Aos poucos, Dona Maria cedeu, bordando um lenço com flores de lótus, símbolo de pureza no amor, sussurrava ela agora. Sofia enfrentava batalhas próprias. Seu pai, após meses de silêncios gélidos, convidou-a para um passeio pelo Cabo de Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde as ondas se chocam contra penhascos como fúria de titãs. No carro, com o rádio tocando Fado de Marisa, ele confessou: "Eu fui rígido porque temi perder-te, como perdi tua mãe para o divórcio. Mas ver-te lutar me envergonha minha fraqueza." Lá, no farol solitário, ele pediu perdão, prometendo apoio, não efusivo, mas sólido como as rochas de Sagres. "Casa com quem amas, filha. O menos que eu for permite." O ápice veio na feira de setembro, quando Faro se enche de barracas de figos secos e damascos, ranchos dançando ao som de concertinas. Rui, agora um fantasma rancoroso, planejou uma emboscada, contratou amigos para interromper o discurso de Sofia no palco principal, onde ela falaria sobre amores invisíveis na tradição portuguesa. "Mentiras lésbicas", gritariam eles, jogando tomates como nos autos de fé antigos. Ana soube pelo informante, um rapaz arrependido do grupo de Rui, e preparou a defesa. Com o pai e o padre aliado, reuniu uma corrente humana de apoio, tias, professoras, até turistas que eram em férias, formando um escudo de mãos dadas ao redor do palco. A noite da feira era mágica, lanternas de papel flutuando como almas penadas, o ar doce de doçaria conventual. Sofia subiu ao palco, o microfone tremendo em suas mãos, vestida num fato simples inspirado nas saias de linho das camponesas algarvias. "Faro, minha terra de sal e sol, ensinou-me que o amor é como mar, vasto, imprevisível, mas vital. Minha história com Ana não é escândalo, é o pulsar de corações que ousam." A multidão, mista de locais e visitantes, ouvia em silêncio reverente. Então, os agitadores surgiram, tomates em punho, mas a corrente humana os conteve, não com violência, mas com cantos. Alguém entou Grândola, Vila Morena, hino da Revolução, e logo todos se juntavam, transformando o ódio em harmonia. Rui, na periferia, viu sua trama desmoronar, abandonou Faro dias depois, rumo a empregos anónimos em Espanha, carregando o peso de sua derrota como um fardo de sal. No aftermath, o amor de Ana e Sofia se aprofundou em águas calmas. Elas viajaram para o interior, visitando as grutas de Benagil de barco, onde o mar cavou catedrais naturais, metáfora perfeita para seu laço, esculpido pela erosão do tempo. Ali, num areal escondido, trocaram votos informais: "Eu te protejo como o farol protege os navios." Ana começou os estudos na UALG, focando em conservação marinha. Sofia, com bolsa para jornalismo em Lisboa, prometeu voltar fins de semana, tecendo uma ponte sobre a distância. Mas a humanida não veio sem cicatrizes. Inês, a prima traidora involuntária, buscou redenção, juntou-se ao clube de Sofia, compartilhando sua própria jornada de aceitação, um amor reprimido por um professor na adolescência. "O perdão é o maior ato de coragem", disse ela, e Ana, generosa, perdoou, selando com um abraço que cheirava a lavanda de verão. Faro, aos poucos, mudava. O bispo local, pressionado por petições, abençoou uma missa pela diversidade na criação divina. Tabernas começaram a exibir bandeiras arco-íris ao lado de crucifixos e os ranchos folclóricos incorporaram danças de pares mistos, celebrando a fluidez como as marés.
Fim da parte 4, 987 palavras. Outono de 2024 trouxe folhas douradas às oliveiras e um senso de calmaria após a tormenta. Ana e Sofia, agora um casal assumido nas ruelas de Faro, navegavam a vida com a graça de quem sobreviveu a naufrágios. Elas alugaram um quarto modesto perto da doca de Faro, uma casinha com varanda de azulejos azuis e brancos, onde plantaram manjericão para afastar invejas. As manhãs começavam com bicas partilhadas na padaria vizinha, conversas sobre o dia, Ana mergulhando em aulas de ecologia, Sofia enviando artigos para o público sobre ativismo rural, escrevi sobre as mulheres de Monchique que tecem cestos e sonhos, contava ela, e Ana respondia com um beijo na têmpora: tu teces o meu. A proteção mútua se manifestava em gestos diários. Quando Ana duvidava de si na universidade, sou só uma rapariga de pescador, o que sei de oceanos? Sofia levava a Ria Formosa de caiaque, remando juntas até ilhotas onde gaivotas nidificavam. Olha, amor, cada onda é uma lição. Tu és o farol que me guia. Inversamente, nos dias em que Sofia recebia críticas online por seus textos, trolls anónimos e quando o ódio derrui, Ana preparava uma cataplana de marisco, prato da avó, e contava histórias de pescadores que enfrentavam tubarões com redes velhas. Nós somos mais fortes que isso. A família, outrora fonte de dor, tornava-se aliada. O pai de Ana convidou Sofia para a lota ao amanhecer, ensinando-a a arpoar chocos, mão firme, coração aberto. Dona Maria, agora avó em potencial de netas imaginárias, tricotava jailes para as duas, murmurando bênçãos em vez de maldições. Os Mendes, por sua vez, visitavam mensalmente. O pai de Sofia, redimido, levava vinhos do Dão e contava anedotas de Lisboa para quebrar o gelo. Até a mãe, frágil mas crescente, juntava-se às orações noturnas, incluindo pelas uniões santas em todos os amores. Contudo, ecos do passado testavam sua resiliência. Uma carta chegou de Rui, de Sevilha, não ameaça, mas confissão arrependida. Eu era um tolo, cego pelo que me ensinaram. Se puderem perdoar, saibam que aprendi. Sofia leu em voz alta para Ana numa noite de lua cheia, na praia de Colatra. Perdoamos, decidiu Sofia, queimando a carta na fogueira como ritual de libertação. Mas não esquecemos. É o que nos torna humanas. O clímax social veio na Marcha do Orgulho Algarve, primeira edição em Faro, organizada pelo Clube de Sofia. Centenas marcharam pelas ruas empedradas, de rainbow flags tremulando ao lado de bandeiras verdes de Portugal, ao som de batucadas misturadas com concertinas. Ana e Sofia lideravam, de mãos dadas, vestidas em trajes inspirados no folclore, saias rodadas com bordados de conchas, blusas brancas com laços coloridos. O desfile parou na Praça da Liberdade, onde Sofia discursou: Faro nos feriu, mas nos curou. Nosso amor é o cravo que brota no asfalto, frágil, mas indestrutível. A multidão aplaudiu, lágrimas misturando-se a confetes, e o bispo, presente como observador, acenou aprovação. No íntimo, o romance se aprofundava em camadas emocionais. Numa viagem a Évora, visitando o templo romano e os ossos da Capela dos Ossos, lembrete da efemeridade, elas refletiram sobre o futuro. Quero adotar crianças um dia, ensinar-lhes o mar e a misericórdia, sonhou Ana. Sofia, abraçando-a sob as estrelas alentejanas, acrescentou, e escrever nosso livro, para que outras Sofias e Anas saibam que o amor vence. O beijo que trocaram ali foi selo de compromisso, terno e profundo, sem pressa, como o fado que se desenrola devagar. A traição final, sutil, veio de dentro, dúvidas de Sofia sobre a carreira em Lisboa. E se o sucesso me levar para longe de ti? Ana, em vez de ciúme, ofereceu proteção. Vamos juntas. Faro é nosso lar, mas o mundo é nosso mar. Elas decidiram. Sofia aceitaria o emprego, mas Ana transferiria créditos para a nova universidade, construindo ninhos em ambas as cidades.
Humanidade permeava tudo. Elas voluntariavam no abrigo para jovens LGBTQ+, em Portimão, ouvindo histórias que ecoavam às suas, fugas de famílias rígidas, amores negados. Vocês são prova de que se pode, diziam as meninas resgatadas, e Ana e Sofia, humildes, respondiam, somos só duas que se escolheram. Fim da parte 5, 992 palavras. Inverno de 2025 envolveu Faro em um manto de névoa suave, como o véu de uma noiva tímida. Ana e Sofia, agora no segundo ano de suas jornadas paralelas, celebravam o aniversário de sua primeira fogueira com um piquenique no areal de armação de pera, conchas coletadas, queijos de serpa e um bolo de bolacha caseiro decorado com morangos do Ribatejo. 2 anos de tempestades e calmarias, brindou Ana com uma taça de poncha leve. Sofia, os olhos refletindo mar invernal, respondeu, e uma vida de proteção mútua pela frente. A vitória do amor se manifestava em conquistas cotidianas. Sofia publicara seu primeiro livro, Saudades Arco-Íris, Amores Algarvios, uma coletânea de ensaios e depoimentos que vendia como pastéis quentes na feira de Natal. Críticos em Lisboa o chamavam de fado moderno da identidade, e Faro orgulhava-se, com leituras no teatro das figuras lotadas de vizinhos outrora céticos. Ana, graduando-se com distinção, liderava um projeto de preservação das dunas de Faro, plantando estevas e pinheiros para combater a erosão, metáfora viva de como seu amor ancorava a comunidade. Famílias fundiam-se em uma tapeçaria tecida com fios de perdão. O Natal reuniu todos na casa dos Correias, o pai de Sofia entoando canções de janeiras com o pai de Ana, Dona Maria servindo rabanadas encharcadas de mel e as mães trocando receitas de sonhos enquanto sussurravam sobre netas futuras. Inês, agora tia honorária, trouxe presentes tecidos à mão, redimida em atos de bondade. Até Rui enviou uma mensagem de parabéns anônima, um sussurro de paz no vazio. Conflitos residuais testavam, mas não quebravam. Uma onda de conservadorismo nacional, com debates no Parlamento sobre valores tradicionais, ecoou em Faro com panfletos de grupos radicais. Ana e Sofia enfrentaram protestos pequenos na marcha anual, mas responderam com arte, um mural na Rua do Alportel, pintado com amigas, retratando mulheres portuguesas históricas, de Inês de Castro a Carolina Beatriz Ângelo, entrelaçadas em um arco-íris de flores. Nossa história é antiga como a pátria, legendaram. O ápice emocional veio numa tempestade de equinócio, quando Faro enfrentou ventos de 100 km por hora, reminiscentes da noite fatídica de São João. Ana e Sofia, em sua casinha, velaram janelas com tábuas, acendendo velas como em romarias antigas. O telhado rangeu, o mar rugiu, mas elas se abraçaram, contando histórias de avós que sobreviveram a tsunamis. Isto é nós, disse Sofia. Tempestades passam, o amor fica. Ao amanhecer, com o sol rompendo nuvens, saíram para ajudar vizinhos, distribuindo mantas, limpando detritos, emergindo como faróis para a comunidade. O final humanista se desenrolou na primavera, com o casamento símbico numa capela particular em Tavira, abençoada pelo padre aliado. Não legal ainda, Portugal avançava, mas devagar, mas sagrada em espírito. Vestidas em sedas brancas com bordados de rendas de bilros, rodeadas por entes queridos, elas trocaram anéis de prata com conchas incrustadas. Eu te protejo na bonança e na borrasca, jurou Ana. E eu te amo como o mar ama a terra, eterno, mesmo nas separações, respondeu Sofia. A festa seguiu na praia, com fado ao vivo, não de lamento, mas de celebração, danças de vira adaptadas para pares livres, e fogueiras que iluminavam rostos sorridentes. Faro, testemunha silenciosa, florescia com elas. O clube de Sofia expandiu-se para escolas vizinhas, plantando sementes de aceitação. O projeto de Ana salvou hectares de costa, simbolizando renascimento. Elas adotaram um cão resgatado da ria, batizado Cravo, e sonhavam com família, talvez uma criança de um orfanato lisboeta, ensinada nos ritmos do Atlântico.
No entardecer de um dia comum, caminhando de mãos dadas pela muralha da cidade, Sofia parou Ana. Lembras-o daquela noite na praia? Não posso mais. Ana sorriu, traçando seu rosto. E agora? Posso para sempre. O sol mergulhou no horizonte, tingindo o céu de Faro com promessas, e o amor, vitorioso, sussurrou. Na pressão social, na ruptura, na traição, elas haviam encontrado não só sobrevivência, mas uma humanidade profunda, tecida de corações entrelaçados, como as rendas eternas do Algarve. Fim da parte 6, 978 palavras, total aproximadamente 6.005 palavras.